como transferir capítulos que eu já tenho pronto para o Monografos. Então, já começo informando que nós temos duas formas, né, de passar para o Monografos. Então, uma delas é para aqueles capítulos que você já tem pronto, que o seu orientador já avaliou, né, que você não precisa corrigir, é apenas passar para o Monografos para quando você exportar, ele já é tudo correto. Então, a gente tem essa forma de fazer. E também tem a segunda forma, que seria você inserir no Monografos e corrigir ao mesmo tempo. Né? O Monografos ele já é o orientador em si. Então, se você está com alguma dúvida, né? Será que tá bom? Será que tá no caminho certo? O Monografos mesmo vai poder te apresentar. A gente tem um recurso de notas que eu vou apresentar para vocês agora. E o Monografos, quando você exporta, né, dele, ele já vem tudo certinho. Vem o modelo de capa, ó, tudo bonitinho. Então, essas informações você vai substituir pelo nome da sua faculdade, o nome você vai inserir seu nome, título do trabalho, já vem tudo formatado. Aqui, por exemplo, ó, já tem um capítulo que foi escrito lá, então a formatação também já vem bonitinha, espaçamento, tudo certo. Citações diretas, por exemplo, já tem o recuo, ó, então não precisa se preocupar com norma usando Monografos. Aqui eu tenho um capítulo e ele está todo desalinhado, né? Ele está precisando de formatação, do recuo. A citação direta, por exemplo, ela está sem aqui o espaçamento certinho, né? Que é aquele recuo de 4 centímetros. Então, eu vou apresentar para vocês agora como esse capítulo aqui, todo desconfigurado, né? Vai sair bonitinho, igual nesse formato que está aqui, passando pelo Monografos. Então, vamos lá. Primeiramente, eu vou entrar no Monografos. Já estou com ele aqui. Vou cadastrar um modelo de trabalho. Então, para passar para o Monografos, é importante que você cadastre um trabalho. Então, eu vou clicar nesse botãozinho verde com o símbolo de mais. E aí, ele vai permitir que eu faça o cadastro do trabalho. Vou cadastrar aqui o trabalho como aulão de hoje. Aqui, no caso, vocês colocarem o título do trabalho de vocês. A categoria você vai selecionar conforme o tipo do seu trabalho. Então, se você estiver fazendo uma monografia, seria essa opçãozinha de TCC ou monografia. Artigo, temos a opção de artigo também, dissertação ou tese. Aí, conforme você cadastra aqui, quando você exportar para o Word, ele já vai ir com a estrutura do tipo de trabalho que você cadastrou. Então, como na última aula eu usei o modelo, né, de TCC ou monografia, nessa aula de hoje eu vou usar o modelo para artigo, para diferenciar um pouco. O sumário aqui, eu vou escolher padrão só para cadastrar com vocês, mas quem usar o Monografos passo a passo vai passar pela ferramenta chamada simulador de sumário. Então, o simulador de sumário ele vai gerar para você o título dos capítulos, aqui você vai poder selecionar e ele já vai te dar o sumário automático conforme os títulos que você cadastrou. Então, aqui por enquanto eu vou colocar padrão mesmo. Se no caso você chegar no Monografos com seus capítulos já definidos, seria essa opçãozinha também. Orientador e curso é opcional, então eu vou deixar sem por enquanto, para a gente poder ganhar tempo. Vou salvar. Como eu já tenho vários trabalhos cadastrados aqui, ele vai vir aqui na quarta abinha. Então eu vou direto para a quarta abinha. Aí o trabalho foi cadastrado aqui. Então, para escrita, né, eu entro aqui nesse botãozinho azul. Aí aqui vem a estrutura, então o referencial, né, seriam os capítulos. Então eu vou pegar o primeiro exemplo, que seria passar para o Monografos, um capítulo que já foi avaliado, né? Mas no nosso caso aqui, ele foi avaliado, porém ele está fora da norma BNT, então ele precisa estruturar, precisa ter os espaçamentos corretamente, precisa ter o recuo da citação. Aí, então, o nome do nosso capítulo é A Importância da Educação à Distância. Então, eu vou copiar o título. Aqui no Monografos, a gente pode vir aqui para substituir o nome referencial e começar com o nome do capítulo em si. A gente clica nesse botãozinho aqui de laranja com desenho de um lápis, apaga o exemplo que veio do Monografos e coloca o título. Então, a primeira etapa a gente já fez, né, que seria passar aqui pelo menos o título do capítulo, e agora nós vamos passar o capítulo em si. Então, para passar o capítulo, apenas nessa opçãozinha, que seria para você inserir sem correção, né, inserir porque ele já foi avaliado, a gente vai usar esse botãozinho verde aqui, ó, com desenho de um lápis. Esse botão ele serve só para essa função mesmo, para você inserir um capítulo que ele já foi avaliado, né? Não precisa de correção nenhuma, ele já foi avaliado e você quer passar para o Monografos.
E aí, né, juntando o útil ao agradável, a gente vai aproveitar e pegar um capítulo totalmente desformatado e formatar ele aqui em apenas alguns cliques. Então vamos lá. Clicando nesse botãozinho, ele vai te dar essa informação que é um reforço, né, que ele é apenas para essa função, apenas para você passar sem corrigir, sem nada. Então a gente vai clicar aqui em entendi. E aqui veio o campinho para a gente poder digitar o nosso trabalho. Então aqui já vem o título do trabalho certinho, agora nós vamos no Word. Copiamos aqui os parágrafos, né, o capítulo completo, a gente pode copiar até o final. Copiou, clique em Ctrl C para copiar. Vamos lá no monográficos, clique em Ctrl V e aí ele vai colar o trabalho completo aqui. A gente observando, ele já fez até a formatação automaticamente, já tirou aqueles espaços que estavam indevidos aqui, né? Por exemplo, essas quebras que tiveram aqui. Só de colar lá, ele já atualizou. Mesmo assim, é aconselhado que vocês selecionem todo o capítulo até o final. Vem aqui na opçãozinha em cima aqui, estilo de texto, e aí vai ter uma opçãozinha normal. Essa opçãozinha, se tiver alguma coisa fora do formato, ela já vai colocar nos padrões da ABNT. Então a gente clica nela, ó, ela já atualiza, já deixou tudo bonitinho. E aí tem aquele detalhe da citação direta, né, que ela precisaria de recuo. Aqui no monográfico você não precisa se preocupar com a formatação. Ah, será que tá certo? Será que tá errado? Né? Aqui a gente já tem o formato tudo definido. Então, por exemplo, esse parágrafo aqui ele é uma citação direta longa. E aí, de acordo com a ABNT, citações diretas longas, elas precisam ter um recuo. Então, aqui é bem simples, o monográfico ele já vem com o estilo formatado. Se você só precisaria, por exemplo, selecionar o parágrafo, né, que é a citação direta, vir aqui no estilo de texto, clicar na opçãozinha de citação direta com recuo, e ele mesmo já aplica o recuo, já faz a formatação certinho. Aí você procuraria outros parágrafos, se tiver citações diretas longas também, e faria um recuo também. Por exemplo, se esse parágrafo aqui também fosse outra citação direta longa, a gente selecionaria ele, clicaria em estilo da citação direta do recuo. Aí ele faz o recuo também, ó, ficaria duas citações. Mas como não é, esse aqui eu vou tirar, né, normal. E pronto, o nosso capítulo já está formatado. Aí agora eu vou subir aqui, clicar em salvar capítulo, aí eu já inseri esse meu capítulo no monográfico. Então aqui, ó, já vai vir bonitinho, ó, tudo recuado, tudo certinho. Aí eu poderia vir aqui, ó, clicar em exportar para o Word. Ele vai me dar um arquivo já na norma ABNT também. Vou dar 2 cliques aqui, ó, para abrir o arquivo. Ele abriu aqui, aí ele veio com a formataçãozinha, ó, se ele pedir alguma atualização, você pode clicar em sim. Ele já veio aqui com uma capa como modelo também, né, faculdade. O nome veio Amanda aqui e Daniele, mas é o nosso modelo. Aí você vai substituir pelo seu nome, o título do seu trabalho. Ele já vem com o modelo para poder te facilitar, né, para poder te adiantar. Mais embaixo aqui, a gente tem o sumário também. Então, como eu cadastrei lá na minha estrutura, né, a importância da educação à distância, ele já puxou do monográfico e trouxe para cá, automaticamente. Aí esse sumário ele parece que está um pouquinho desalinhado, então em 2 cliques a gente consegue resolver também. Né? Por exemplo, eu posso clicar aqui na introdução e venho com o botão direito do mouse, clique em atualizar campo, atualizar o índice inteiro, dou um OK, e aí ele já estrutura, já traz na norma também. Então, apenas 2 passos a gente já consegue formatar o sumário. Aí, ó, olhando a estrutura, a introdução, metodologia e importância, é a mesma estrutura que está cadastrada aqui no monográfico. Aí isso te traz uma facilidade, né? O sumário que você demoraria um certo tempo para fazer, em apenas alguns cliques aqui no monográfico você já consegue atualizar. Lembrando que para artigo, né, tem faculdades que não solicitam o sumário. Se for o seu caso, se você estiver fazendo um artigo e não precisar, é só selecionar ele aqui, ó, e apagar, que ele vai sumir, né? Se você precisar, é só fazer a atualização. Então aqui embaixo nós já temos o capítulo, olha como que ele ficou bonitinho, com recuo, né, espaçamento tudo certo. Aqui a citação direta ela também veio recuada. Olha a diferença, né? Então a gente tinha aqui um capítulo todo desalinhado, tudo fora da norma, e aqui em menos de 10 minutos a gente já formatou um capítulo completo. Então o monográfico ele te dá essa facilidade também. Aí tem alguns alunos que perguntam, mas a minha faculdade tem outra norma, né, APA, ou então
É a BNT também, mas é Font Times. O que eu faço? Aí aqui, nossos arquivos, eles são formatados por estilos. Os estilos são esses quadradinhos aqui em cima. Então, vamos supor que fosse Times, né? O monográfico ele exporta na fonte Arial, que geralmente é a fonte padrão das faculdades. Mas se fosse Times, como a gente usa por estilos, em poucos cliques a gente também já consegue formatar. Então, a gente viria aqui, ó, nesse botãozinho, por exemplo. Normal são esses parágrafos aqui do capítulo. Aí eu vou formatar eles, né? Então, apenas alguns cliques a gente consegue formatar o trabalho completo. Então, clicando aqui com o botão direito em cima do estilo, eu vou vir aqui na opção modificar. E aqui, ao invés de Arial, eu coloco Times, né? Que seria a norma da faculdade. Então, quando eu clico em OK, ele já atualiza todo o arquivo. Atualizou os parágrafos, os títulos também já foram atualizados, já está tudo em fonte Times. Então, você não precisa se preocupar se sua faculdade pedir uma norma diferente, né? Porque aqui no Monográfico o nosso arquivo ele já vem por estilos, então assim facilita alterar o formato. Então, em menos de alguns cliques, 2 cliques apenas, né, que eu dei, a gente já formatou todo o capítulo sem precisar ficar parágrafo por parágrafo colocando aqui times, né? Então, só no estilo já foi. Bom, então essa seria a primeira forma, né? A forma de inserir no monográfico que a gente já tem pronto, que o orientador já avaliou. Agora seria a segunda forma que os alunos perguntam bastante, que é como eu saber se o meu capítulo está ok, né? Como eu saber se eu estou no caminho certo, como eu posso inserir no monográfico e corrigir ao mesmo tempo. Então vamos lá para a nossa segunda etapa. Aqui eu peguei um segundo capítulo para poder dar de exemplo, né? Então um tema diferente. Então eu vou lá no monográfico e faço a mesma coisa. Aqui eu vou cadastrar com vocês porque essa fórmula ela é um pouquinho mais detalhada, então seria interessante passar algumas explicações. Por exemplo, conhecendo a laringe seria um capítulo conceitual, porque eu quero explicar o que é, qual é a importância dele. Aqui no monográfico a gente tem modelinhos de capítulos também, eu vou clicar aqui nesse botãozinho de mais, e aí ele permite que a gente cadastre capítulo e escolha o modelo também. Então, para essa segunda fase, é interessante que a gente escolha o modelo correto, porque a etapa, o passo a passo dos capítulos, eles vão de acordo com o modelo que você escolher. Então, resumidamente, a gente vai ter capítulos conceituais, teóricos e históricos, né, dentro do referencial teórico. O conceitual, como eu mencionei, é algum capítulo que você quer explicar qual é a importância de alguma coisa, o que é alguma coisa e qual é a importância dela. Se a sua intenção fosse, por exemplo, trazer um histórico, explicar como alguma coisa funciona, como ela evoluiu, começar nos dias atuais, seria o modelo histórico. E se não for nenhuma dessas duas questões, for apenas trazer ideia dos autores atualmente, ou então você trazer teorias, seria o modelo teórico. Aqui no monográfico a gente tem modelo para cada um deles. Você pode escolher de acordo com o tamanho, por exemplo, e para poder vir com a estrutura certinha. Aí aqui a gente tem, eu vou usar o modelo conceitual básico de 2 folhas, porque eu quero apresentar o que é a laringe, né? Então aqui, escolhi o modelo, agora vou colocar o título do capítulo, então eu posso vir aqui no meu Word, copio o título, colo aqui no título, o nível ele vai ser primário, porque ele é um capítulo primário, se fosse um subcapítulo eu poderia trocar o nível também, subcapítulo secundário. Mas ele é primário mesmo, vou subir aqui e vou clicar em salvar. Aí ele cadastrou aqui, já veio na estrutura, né? Veio abaixo da importância. Então, para corrigir, para inserir e corrigir ao mesmo tempo, a gente vai usar o assistente de blocos. Então, o assistente de blocos, ele vai orientar o seu capítulo parágrafo por parágrafo. Aqui do ladinho esquerdo da tela, a gente tem tópico frasal do tema, citação indireta de livro, argumentação sobre a citação, e aqui vem outros tópicos que seguem. Cada tópico desse a gente chama de bloco, então por bloco você vai escrever um parágrafo. Aí, aqui agora nós estamos no bloquinho tópico frasal do tema do capítulo, e todos os blocos vão ter explicações, alguns vídeos de exemplo, ensina o que fazer, né, passo a passo. Aqui, por exemplo, ele menciona, dá uma sugestão. Procure responder as seguintes perguntas nesse bloco. O que é marketing? Para que serve o marketing, de acordo com algum autor? E por que o marketing é importante?
Então, a gente vai substituir essas palavrinhas pelo assunto do capítulo, que seria o que é a laringe, por que a laringe é importante, etc. Aí, como a gente já tem o capítulo pronto, é interessante a gente observar se, por exemplo, se no meu primeiro parágrafo ele responde essas questões, né? Se ele responde por que a laringe é importante, para que serve ela. Então, aqui temos, né? Podemos imaginar a laringe como se fosse um filtro de água. Então, já tem a explicação, né? O que é a laringe? Aqui já tem uma explicação. Aí, ou seja, já está atendendo o que o bloco está pedindo. Eu vou copiar e vou colar no bloco. Aqui em cima, a gente tem uma nota. Então, vou dar um Ctrl Z aqui. Ó, a nota está inferior, ela está 4,2. Então, o monográfico ele vai avaliando o que você vai escrevendo. A nota máxima é 10. Então, se tiver alguma pendência, a nota vai ficar inferior. Para a gente saber o que está pendente, o que precisa melhorar, a gente vai clicar nessa opçãozinha mostrar regras e ela vai mostrar pra gente. Então, o que estiver em verde tá ok. O que estiver em vermelho é que tá pendente. Então, eu vou colocar meu parágrafo aqui. Ó, tá tudo ok. Primeiramente, eu conferi a explicação, né, o que ele queria. Então, ele queria que eu definisse. Eu dei uma lida aqui no meu parágrafo, eu vi que ele estava definindo o que é a laringe, então ok. Aí eu colo aqui para ver se tem alguma informação. Então, aqui tá tudo ok, deu a nota 10, então não tem pendência. Eu vou subir e vou clicar em salvar e avançar. Quando eu salvar e avançar, ele vai pedir para mim uma citação indireta de livro. Ou seja, essa citação vai ter explicação do que precisa conter nela. Resumidamente, eu preciso falar a importância da laringe, né? Porque ela é importante, reforçar o que eu disse aqui anteriormente. Aí a gente vai no Word, copia o segundo parágrafo, vejo se está tendo essa citação, se está tendo essa informação. Vou copiar e vou colar lá no Monographs. Quando eu colar, ele já vai fazer a avaliação também. E aqui já a minha nota já não está boa, né? Tá boa, mas precisa de algum detalhe ainda. A nota está 9,1. Quando eu clico em mostrar regras, ele vai falar que está pendente. Então, tem que identificar a citação em si. Ou seja, quando eu construí meu capítulo no Word, eu fui escrevendo, mas eu não embasei com nenhum autor, não trouxe referência. Então, aqui tem muita informação forte. Ó, laringe é um órgão tubular. Aqui tem outra informação. É interessante afirmar que estes brônquios. Então, tem muita informação forte sem autor nenhum. Então, o monográfico já me deu, opa, peraí, como você está afirmando sem ter base em ninguém? Então, ele quer que eu traga uma citação indireta. Aí, você poderia entrar, procurar um livro que traz essas afirmações, né? Faz a leitura, procura o livro e referencia esse bloco. Então, vou pegar aqui do exemplo, né? Mas vocês, no caso de vocês, precisariam urgentemente trazer um autor para reforçar todo esse pensamento. Aí eu vou trazer um autor aqui, ó. Então, quando eu trago o autor, a referência certinho, ele já identifica e me dá um ok. Né? No caso de vocês, vocês precisariam entrar no livro, fazer a citação direitinho. Então, resumidamente, né? Vou subir, salvar e avançar. Resumidamente, se você já tiver pronto, você pode copiar e colar no bloco e identificar o que ele te deu. E avança. E o que você não estiver pronto, aí você vai entrar no bloco, você vai escrever diretamente no bloco e só avança depois que você finalizar. Né? O próximo bloco, por exemplo, seria a argumentação sobre a citação. A argumentação sobre a citação seria o reforço da citação acima. Então, como anteriormente eu não tinha uma citação, provavelmente esse bloco aqui eu vou precisar escrever diretamente no monográfico. E aí, conforme você for escrevendo, né, ele já vai avaliando também. Aí, ou seja, tem uma argumentação no meu Word, ok, copia e cola. Não tem argumentação, aí você vai fazer diretamente no Monographs e só vai avançar depois que você finalizar. Então, essa é uma forma de você ir avaliando, né? O Monographs mesmo já vai avaliando, vai falando o que precisa ter em cada sequência. Depois de cada citação, você precisa ter um argumento, então o Monographs já vai informar também. Se você não tiver esse argumento, aí você vai fazer direto no Monographs. Se você não tiver a citação, vai fazer direto no Monographs também. E aí ele já vai avaliando conforme você vai inserindo no bloco. Aí, ó, concluindo e voltar ao capítulo, seria só fazer a mesma coisa, ó, tudo que eu estava escrevendo já estava ficando salvo aqui na prévia. Então, quando eu exportar para o Word, ele já vai tudo bonitinho, igual a gente fez no primeiro exemplo.